Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Já aproveita e deixa o seu comentário, curte, envia para os seus amigos e familiares essa mensagem de Jesus. Comenta para a gente também qual dos episódios do Vidas que Edificam mais falou ao seu coração, qual deles queimou forte no seu coração, qual é o seu testemunho com o Senhor. Hoje eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa mesa aqui. Eu não sei se você tem orado por cura, por libertação, por restauração. Qual é o seu pedido de oração para o Senhor? Mas eu tenho certeza que algo poderoso vai acontecer nesse lugar no dia de hoje. Então nos acompanhe e fique até o final, porque a convidada de hoje é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela é pedagoga, ela é evangelista, ela é mãe, ela é avó. E eu não sei que creme que ela passa para manter essa pele maravilhosa, né? Adriana, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do Vidas que Edificam, por topar o desafio de abrir o seu coração, contar os seus testemunhos, porque o Senhor já fez muita coisa na sua vida e eu tenho certeza que Ele vai te usar de maneira poderosa sobre este lugar hoje para contar o que Ele fez, e eu tenho certeza que a sua história vai falar a muitos corações que estão nos assistindo nesse momento. Sim, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesta noite, podendo falar de tudo aquilo na qual o Senhor Ele fez na minha vida e grandes coisas que o Senhor ainda irá fazer. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por ter te conhecido e por estar aqui essa noite. A honra e o privilégio é todo meu e muito obrigada, Papai do Céu, por essa oportunidade. Dri, vamos começar contando um pouquinho como é que começou a sua caminhada com Jesus, como você o conheceu. Você já veio de berço evangélico mesmo, ou em algum momento da vida você teve um encontro, uma experiência com Jesus? Não, eu não vim de um berço evangélico, eu vim de uma família de candomblé, uma família de umbandistas, onde, na verdade, a minha avó, ela era mãe de santo, a minha mãe, então, a minha infância foi dessa forma. Eu cresci, no meio de um candomblé, vendo trabalhos, rituais sendo feitos ali. E quando eu conheci a Jesus foi por volta de mais ou menos uns 12 anos de idade, quando a minha avó aceitou Jesus. A minha avó ela ficou doente depois de muito tempo, e a minha avó ficou doente. Alguns pastores iam na minha casa para falar de Jesus, do amor de Jesus. Alguns irmãos iam até a minha casa, era uma casa muito humilde, simples, mas eles iam lá e falavam. A minha avó aceitou Jesus, começou a ir para uma igreja. E quando a minha avó começou a ir para a igreja, começou a levar eu e meus irmãos também para a igreja, mas ia mais eu e a minha irmã. E aí nós íamos com a minha avó na igreja, minha avó já estava cadeirante, já era cadeirante, e aí começamos a ir com a minha avó, e aí eu continuei a caminhada. Depois de muito tempo a minha avó faleceu, de mais alguns anos a minha avó faleceu, e eu continuei na igreja, e aí depois que perdemos muitas coisas e tudo, e aí fomos morar em um outro lugar, perdemos a nossa casa depois da morte da minha avó, e eu fui morar numa comunidade, fui morar numa favela, e ali eu pude entender o trabalhar do Espírito Santo de Deus, e ali quando eu tinha mais ou menos 15 anos, foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, e eu não saí mais da igreja, eu fiquei ali, naquele período dentro da igreja, conheci Jesus, ia numa igreja onde eu me identificava muito, e aí depois os meus irmãos, a minha mãe também começou a ir, e todos nós começamos a seguir a Cristo. Depois de algum tempo, que se passaram, tantas enchentes que enfrentamos, e tantas coisas que passamos por ali, foram acontecendo certas coisas nas nossas vidas e acabamos, por um certo momento, nos distanciando da presença do Senhor. Então, cada um tomou um rumo diferente. E eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Então, a minha mãe, ela ia em outras igrejas, não era fixa em uma igreja, não tinha uma igreja na qual ela permanecia. Então, a minha mãe, ela ficava, a minha irmã, meus irmãos, um dia ia, outro dia não ia, e eu ia, porque eu gostava.
E um dia o Senhor falou fortemente dentro daquele ministério comigo, aonde eu ia ainda com 15 anos de idade. E ali fui com 16, com 17, dali eu não saí mais. Fiquei ali por muito tempo. E ali eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi quando eu conheci a Cristo verdadeiramente, porque até então eu conhecia a Cristo só de ouvir falar, né? Ah, mas eu ouvi aquela velha história, né? Mas Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu sempre costumo dizer que para nós que somos cristãos, o Senhor, ele já voltou. É verdade. Ele já voltou. Ele já voltou para mim e para você. E ele está por conosco tudo a todo isso, tempo, em né? todo momento, em todo momento. E passando por tudo isso, e tive meus filhos, meu primeiro, meu segundo filho, e aí morava em um bairro lá no Rodeio, e depois eu fui para César de Souza, fui morar em César. E quando eu cheguei em César, por um momento, eu falei, não quero mais. Falei, não quero mais. E eu falei, meu Deus, que isso? Só que era um vazio, eu queria viver a minha vida, eu era muito jovem. E eu queria viver, e eu falei, eu quero viver minha vida, eu quero sair, eu quero passear. E esse não quero mais era não quero mais buscar Cristo, não quero mais ir para a igreja, não quero mais estar nesse ambiente. Na verdade, não é que eu não queria buscar a Cristo, eu queria, mas eu também queria fazer outras coisas. E eu falei, sabe, me senti completamente, por um certo tempo, muito vazia. Uhum. E quando eu voltei para Cristo, eu falei, Senhor, se é realmente isso que o Senhor quer na minha vida, então que o Senhor me mude completamente e que o Senhor faça o seu trabalhar. E começa me mudando de dentro para fora. E como é que foi esse momento que você falou com Deus mesmo? Falou assim, Senhor, então me muda. Se for para eu voltar, me muda. O que você estava sentindo além desse vazio? O que você via em você que não te preenchia, sabe? Que você buscava no mundo e aí você percebeu que só voltando para o Senhor é que você seria preenchida? Eu senti uma solidão muito grande, primeiramente, né? É aquela coisa de estar com os amigos, enquanto você está com os amigos, enquanto você está numa balada, enquanto você está bebendo, você está bem. Quando você chega dentro da sua casa, que acaba a síndrome da ilusão, aí você se sente vazio, porque você não tem amigo, você não tem ninguém. E quando eu mais precisei, aonde estavam meus amigos? Eu não tinha. E o único que não me abandonou foi Cristo. E aí foi quando me deu um stop. E aí, tipo, eu falei, eu quero isso. Eu não quero. E foi quando eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, me muda. Me muda. Se o Senhor tem algo comigo nessa terra, que o Senhor venha me mudar. E o que ele começou mudando? Começou a mudar o meu interior. E o como meu foi coração. esse processo? Foi um processo difícil e dolorido. Muito difícil e dolorido. Onde eu passei por várias pelejas, várias guerras espirituais. Muito difícil de falar, até porque são cenas assim que aconteceram na minha vida muito fortes. E aonde, por um determinado momento, eu achei que eu iria morrer. Então vieram depressão, ansiedade, e a ponto de não querer mais tomar banho, a ponto de não querer mais pentear o cabelo. Então, coisas que aconteceram que eu falei, meu Deus. E quando o Senhor, ele disse que ele estaria comigo em todo momento, eu falei, eu creio. Eu tomei posse daquilo, foi quando eu comecei a voltar para as igrejas. E quando eu começo a voltar para as igrejas, eu começo a buscar aos pouquinhos, e eu senti que o Senhor verdadeiramente, o Senhor Jesus verdadeiramente, ele me amava. E eu falei, Senhor, é isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E você e sua casa hoje servem ao Senhor. Graças e como é que foi esse processo aí? Como é que foram forjados esses testemunhos? Porque eu sei que você tem mais de um com ele. Sim. Qual deles aí é o que mais queima no seu coração, mais te faz lembrar do favor, da misericórdia, do cuidado de Deus, assim, na sua vida, e que foi uma virada de chave na sua caminhada com ele? O que foi uma virada, né? E o que foi para mim uma virada de chave foi um testemunho que, quando eu peguei o Covid, foi um deles. Quando eu peguei Covid 2020,
né? Eu peguei Covid e nesse intervalo que eu peguei o Covid, eu peguei já bem no comecinho, em junho, fui a primeira pessoa da minha família a pegar Covid e os meus filhos não pegaram, meu marido não pegou, eu fui a única pessoa que peguei Covid. E eu fiquei muito ruim, onde eu não aceitei ser internada. Eu falei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer na minha casa, mas eu não vou ficar no hospital. Mas eu já não conseguia respirar, eu já não conseguia falar, eu já não conseguia nada. E quando eu passo por esse processo, então, eu me lembro que uma médica, ela olha para mim diante daquele hospital e ela diz para mim, eu não dou 3 dias para você. E eu falei, meu Deus, né? E eu já sem conseguir falar e assinei um termo, tomei as medicações, peguei as demais e fui para minha casa. Lá começa todo o isolamento. E as dores eram muito fortes. O processo para quem pegou Covid foi muito forte. E eu peguei, durante esse processo, eu fiquei ali naquele isolamento, então foram 40 dias. 40 dias. E nesse processo foi um processo de solitude para com Deus e não solidão. Então, coisas que aconteceram dentro daquele quarto, que somente eu e Deus sabemos o que aconteceu naquele quarto. Mas foi momento de revestimento, foi momento para que eu pudesse buscar o Senhor em espírito e em verdade. Então, naquele momento, eu tinha aquele tempo livre para buscar o Senhor, ainda com dores e com poucas forças, porque eu já não conseguia ter os movimentos, eu perdi os movimentos do corpo, eu não conseguia falar, e do meu jeitinho, eu tinha o meu particular com o Senhor. Em meio de prantos e gemidos, e eu tinha ali um particular com o Senhor em todo momento. E durante esse processo, o Senhor, ele começou a me dar visões. Diante desse processo, o Senhor começou a me dar visões e eu não entendia aquela visão. E passaram um mês. E quando chegou no mês de julho, a minha mãe ficou doente. Eu estava me recuperando ainda do Covid. A minha mãe fica doente do nada. E a gente tinha combinado de passear, seria um domingo, Dia dos Pais, né, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais, e tínhamos combinado de passear. Eu e minha mãe, nós éramos muito próximas uma da outra. E quando foi na madrugada de sexta-feira, no dia 7, a minha mãe começa a passar mal, de sexta para sábado. Minha mãe começa a passar mal, vomitando demais e passando mal, e a minha mãe mora na rua da minha casa. Meu padrasto, então, me chama. Quando meu padrasto me chama, eu vou até a minha mãe por volta de 3h30 da manhã. E a minha mãe, ela já está em pé no corredor e ela fala para mim, filha, a mãe está vomitando demais, a mãe está passando mal. Aí eu falei, mãe, o que a senhora tem? E eu ardendo em febre. E a minha mãe falou para mim, filha, vai para sua casa e fica lá, vai cuidar de você. Só que na sexta-feira ainda, quem estava cuidando de mim era minha mãe na minha casa. E na madrugada acontece isso com a minha mãe, então é a minha vez de cuidar da minha mãe. E a minha mãe, ela meio que dispensa a minha ajuda e ela fala, filha, cuida de você. E ela segura em minhas mãos e ela diz para mim, filha, eu tô indo. E seja o que Deus quiser. E meu filho vai e sai com a minha mãe para o hospital. Eu volto para minha casa, troco a roupa para poder ir para o hospital. Ela estava no UPA. E quando eu chego lá no UPA, passo o tempo todo, eles não me deixam ver minha mãe, então a gente passa por um processo e eu o tempo todo ali do lado dela. E enquanto eu estava no carro, porque estava bem na época mesmo, né, da Covid, enquanto eu estava no carro, o Senhor me traz à minha mente as visões que Ele tinha me dado no mês de junho. Quais eram essas visões? Teve uma visão que o Senhor me deu, uma delas que me marcou bastante, em que eu via... Eu entrava, o Senhor me levava dentro de um hospital. E quando eu estava dentro de um hospital, vinha uma maca. E quando essa maca vinha e tinha um médico e uma enfermeira, e eles me paravam para poder passar por mim. E essa maca parava na minha frente. E ali eu vi uma pessoa com um lençol branco. E ali destampava o rosto da pessoa e eu não conseguia identificar quem era a pessoa.
E até então, nesse momento, estavam pedindo para mim oração, né? Para mim orar por vidas que estavam entubadas. E eu estava orando. E jamais imaginaria que seria minha mãe. E aí passou. E quando a minha mãe, eu vi, eu falava, Deus, eu não estou entendendo quem é. O Senhor vai recolher. E o Senhor me dando as visões, me mostrando, me levando nos corredores. E quando aconteceu isso... E no sábado de madrugada, quando eu comecei a fazer esse percurso, eu comecei a ver o Senhor me levando em sonho, e eu entrei lá dentro daquele UPA, e eu andando lá dentro, né? A enfermeira me guiando e eu lembrando, o Senhor me fazia lembrar Era dos como sonhos. se você estivesse Era naquele como se eu lugar estivesse novamente. naquele lugar novamente. E ali eu olhava, eu falei, Senhor, eu já estive nesse lugar. Eu falava, eu já estive nesse lugar. Eu já estive. E ali, quando eles me levaram até o quarto onde estava a minha mãe estava entubada. Eles entubaram a minha mãe, eles disseram que a minha mãe também estava com Covid, entubaram a minha mãe e ali ela falou, sua mãe não está ouvindo, sua mãe não está nada. E ali quando eu chego, eu falo, mãe, e ela mexe a cabeça. E aquilo para mim foi muito emocionante. E ali eu comecei a chorar muito. E o Senhor, Ele ministrava algo em meu coração. E Ele dizia, filha, estou eu purificando e vou eu recolher. E ali eu falava, Senhor. Aí eu falava, Senhor, tenha misericórdia. E o Senhor, Ele falou, quem és tu para me questionar? E ali passei por esse processo e ali eu saí daquela sala, falei com a minha mãe, segurei na mão dela e ela pôde me sentir ali naquele momento. E eu falei, mãe, eu estou aqui do seu lado. Poucos minutos depois eu saio da sala e fico a madrugada inteira, né, do lado de fora, ali esperando, em todo momento esperando notícia, esperando alguma coisa, até que uma médica chega e ela diz para mim, a sua mãe está bem. Amanhã cedinho, sua mãe tem alta e ela já vai embora. Aí eu falei, que bom, né? Graças a Deus, a saturação já está boa, a pressão já está normal e ela vai embora amanhã cedo. E quando é exatamente às 9h30 da manhã, quase 10 horas da manhã, a médica chama, uma outra médica chama, troca o plantão, ela chama e eu falo, pode entrar o meu padrasto. E meu padrasto, então, ele vai e entra. E quando meu padrasto entra, ele sai rapidamente, fala, a médica tá te chamando, falou para você entrar. E ali, quando eu entro e quando eu chego na porta, que eu entro na porta, a minha mãe tá tendo uma parada cardíaca. Nossa, você viu ela tendo a Sim. parada? E eu vi a minha mãe tendo uma parada cardíaca. E eles colocam a mão na frente, né? E começam a tentar me tirar da sala. E eu começo a gritar, mãe, 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 mãe. E o Senhor falou comigo mais uma vez. Purifiquei e recolhi. Meu Deus. E naquele momento eu saí e eu fui arrumar as coisas, fui arrumar tudo, né? Depois do falecimento da minha mãe. E quando eu saio para arrumar as coisas, a gente vai até lá a Cibraf, tudo, né? E quando eu chego ali, eu forte o tempo todo, né? Mas por dentro eu já estava destruída. E preparando as documentações, preparando papelada, preparando tudo. Então eu saio dali, e quando eu saio dali, daquele lugar, que já era no domingo, e eu vou para minha casa. E ali, quando caiu a ficha realmente, eu falei, acabou. E eu não estava aguentando mais. Cheguei na minha casa, fui direto pro chuveiro, chorei muito, muito. Meu rosto, meus olhos, tudo inchado. E quando eu estou orando, o Senhor novamente, Ele fala comigo. E o Senhor, Ele fala comigo, se o meu silêncio for uma resposta para você neste momento, você irá questionar ou você irá adorar? E eu disse para o Senhor, eu vou adorar. Você adorou? Eu me arrumei, falei pro meu marido, pega uma roupa para mim. E eu me lembro que eu vesti um chinelo, porque eu não conseguia vestir nem mesmo um sapato, nada, porque eu estava destruída. Coloquei um vestido e naquele momento eu fui pro culto. E quando eu chego na igreja, as irmãs estão na porta
E aí, quando abriram a porta de vidro, era o ministério onde eu congregava em César de Souza. E quando abrem aquela porta, a igreja está cheia de irmãos lá dentro. E eu olho para a cadeira onde a minha mãe ia para os cultos comigo. E somente a cadeira onde a minha mãe estava sentada estava vazia. E eu chego diante daquele lugar e todo mundo olha para mim como assim? A mãe dela está morta e ela está na igreja. E eu não compreendia. E naquele momento, ainda em casa, quando eu ainda estava tomando banho, o Senhor, ele falava sobre um louvor no meu coração, que era esse adorador, né? E ali, um louvor que fala, esse adorador já amanhece adorando, esse adorador, né, já vê milagres, e é um louvor muito lindo, que fala que Davi, em meio ao luto, Davi adorou. E eu falava, meu Deus. Quando eu chego na igreja, eu dobro meu joelho, e eu disse para o Senhor, Senhor, se neste dia o meu melhor for as lágrimas, que o Senhor venha receber, porque eu só tenho lágrimas. E naquele momento eu estava como Ana, onde somente os lábios se moviam e as lágrimas escorriam pelos seus olhos. E ali eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito. E é dada a oportunidade a um irmão. E quando esse irmão começa a cantar, ele começa a cantar esse adorador. Jesus. E eu pude entender que o Senhor, ele faz da maneira dele, porque ele é o grande eu sou. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Mas diante de tudo isso eu entendi. E eu falei para Deus, eu achava que eu jamais iria superar a morte da minha mãe. E se o Senhor me deu força para que eu viesse a superar o luto, a morte da minha mãe, eu posso todas as coisas em ti, porque é o Senhor que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, ele me fez muito mais forte. Então hoje eu falo, sabe, pode vir a tempestade, mas ela não me intimida. Ela não afunda o meu barco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então isso é um dos meus testemunhos, um dos mais marcantes, porque primeiro o Senhor, ele mostra, ele avisa antes de acontecer. E muitas das vezes nós somos egoístas e não queremos entender que aquilo pode ser com a gente. Você falou algo muito importante, porque muitas vezes o Senhor, ele fala, muitas vezes não, né? Ele fala o tempo todo conosco. Sim. Se nós silenciarmos a voz do mundo. Sim. E reservarmos um tempo com ele no secreto, a presença dele vai se manifestar e nós vamos ouvir a voz dele. O problema é que muitas vezes a gente está na correria e aí a gente deixa ele Exatamente. em segundo plano, né? Mas ele se manifesta, ele fala e ele nem sempre vai falar o que a gente quer ouvir. Sim. Ele nem sempre vai fazer do jeito que nós pedimos, porque o plano dele é melhor, é maior, porque ele tem coisas muito maiores para a nossa Sim. vida e ele vê e ouve aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que a gente não ouve. E muitas vezes ele vai falar aquilo que não agrada ao nosso coração, né? E quando ele fala muitas vezes o que não agrada ao nosso coração, o que que a gente faz? Não é Deus falando, Sim, é o inimigo querendo me confundir, né? Tipo, é coisa da minha cabeça. Muitas vezes a gente até negligencia a voz de Deus porque a gente não quer que aquilo aconteça. Mas a vontade dele é soberana. E ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Porque se ele falou, ele é fiel para cumprir cada uma das promessas, cada uma das visões, cada uma das revelações que ele faz na nossa vida. E depois de um tempo a gente começa a entender por que que nós passamos por determinada situação, por que que nós enfrentamos um luto, por que que nós enfrentamos uma doença, por que que nós enfrentamos uma perda, seja ela qual for, para que ele nos faça mais forte,
para que Ele nos ensine coisas novas, para que o que Ele tem para a gente se revele ainda mais nas nossas vidas, para que a nossa vida sirva de testemunho para outras pessoas, para que você fortaleça pessoas que estão Sim. passando pelo mesmo processo que você viveu, porque Ele te dá autoridade para falar sobre isso depois que você passa por determinadas situações. Muito, E eu tenho certeza que Ele colocou diversas Anas no seu caminho para que você muitas, consolasse diante de um luto, né? muitas, muitas, muitas. E é muito interessante que, passando por tudo isso, eu, como regente do círculo de oração, então nós tínhamos ali o grupo, né, do círculo de oração, na qual eu tenho um grande amor e carinho pelo grupo do círculo de oração, né? E uma irmã do grupo, ela estava passando por um processo de enfermidade com a mãe dela. E ela, naquele momento, ela olha para mim e ela disse para mim: a minha mãe está internada. E a mãe dela ficou na UTI, ficou bem ruinzinha a mãezinha dela, né? E ela disse para mim: mas eu não tô passando pela metade do que você passou. E ela me disse: eu me lembro que naquele dia, quando a sua mãe faleceu, você veio e adorou o Senhor. E eu pensei em desistir, porque eu falei: Deus, eu não vou aguentar. Mas quando o Senhor me mostrava que você conseguiu, eu disse que eu também conseguiria. E é por isso que eu estou aqui. Então, é no meio da dor que o Senhor, Ele usa situações para fazer você forte, para mostrar para outras pessoas, né, que você consegue, que a pessoa consegue, que todos nós conseguimos. E não é o largar, né? Ah, mas eu vou deixar Cristo. Não vai deixar por quê? O que é que Jesus tem feito para você deixar de segui-lo, para você deixar de adorar o Senhor? Ele não tem feito nada, pelo contrário. Ele só tem feito coisas boas, grandiosas e maravilhosas em nossas vidas. E muitas das vezes, por tão poucas coisas, eu não quero mais. Deixa isso para lá. Não quero, vou dar um tempo. Mas o tempo não existe, né? O tempo, vou esperar, vai esperar o quê? A gente não tem que esperar nada. Porque somente o fato de levantarmos pela manhã e ver que o Senhor, Ele nos proporcionou este dia chamado hoje, para que estivéssemos juntas neste momento, reunidas, adorando e bendizendo o nome dEle, já é algo vitorioso. Sem dúvida. Né? Já é sinônimo de vitória para que juntas estivéssemos aqui. Então, por que deixar de buscar um Deus Todo-Poderoso? Não tem porquê. E quem é Jesus Não para tem, você, diante de imagina. tudo que você já viveu com Ele? Ele é meu tudo. Jesus é meu tudo. E como eu falo, Ele é meu guia, Ele é meu mestre, Ele é meu redentor, é Ele que reina, é Ele que vive para todo sempre, é Ele que faz o meu respirar ser mais leve, ser mais perfumado. Digamos assim, né? Jesus é meu tudo. Diri, como é que você foi passando por essas transformações do Senhor na vida pessoal, na vida profissional, familiar, das curas que Ele já fez na sua vida? Foi um pouquinho difícil, né? Fica à vontade Na para contar cada um verdade, desses processos, se você quiser. Num processo pessoal difícil, né? Quando não é que é difícil, quando aceitamos Jesus e quando decidimos fazer o querer e a vontade dele, não é isso. Existe uma grande perdas, né? De amizades, aonde aquele ciclo de amizade era tão grande, de repente só ficam 2. Mas a gente vai trabalhando, né? Diante disso e entendendo o trabalhar do Senhor.
diante dessas É situações. muito doido, né? Porque você Muito. percebe as pessoas se afastando, você não Muito, entende muito. porque não aconteceu absolutamente nada. Nada. Nem você fez nada para a pessoa, nem a pessoa fez nada para você, mas simplesmente as coisas Sim. não se conectam num determinado período. Não. E aí o Senhor vai mandando outras pessoas para Sim. caminhar com você e aquelas Pra relações andar vão lado se a lado. fortalecendo e ele vai fazendo tudo novo de novo. Sim, e o Senhor vai fazendo tudo novo mesmo, novas amizades, são pessoas na qual o Senhor vai colocando o nosso caminho, a gente vai conhecendo e começamos a caminhar juntas com um único objetivo, né, de seguir a Cristo, né, e de fazer, caminhar junto, buscar juntas, vamos orar juntas, vamos subir ao monte, vamos nos consagrar, então isso é muito bom. Sim. Né? Mas aí começa também a parte boa, porque daí você começa a interceder por aquelas vidas que ficaram lá atrás. Com certeza. E aí quando você começa a ver as vidas sendo transformadas, restauradas e também aceitando Jesus, você fala glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus ele é fiel. Na parte do trabalho também não foi fácil, né? Não foi fácil. Diante do trabalho, tantas coisas, tantos desafios, tantas humilhações, tantas decepções diante do trabalho, a um ponto que eu falei, Deus, eu não quero mais. E você é pedagoga, né? Sim. Foi já na sua área mesmo, da pedagogia? Já na pedagogia, já na área da pedagogia. Então, um grande desafio de saber, sabe, as pessoas quererem dizer que você é a melhor, você quer ser a melhor, sendo que não era isso, e não era nada, mas não por isso, pelo fato de você ter talvez um brilho diferente, né? Ter um algo na qual você chama a presença do Senhor, e eu creio que incomoda, a luz incomoda as trevas. Sim. Mas, diante disso, eu era sempre deixada de lado. Sempre deixada de lado no meu trabalho. Então, por exemplo, tinha as festas, e eu ainda como professora em sala, então tinha as festas, e eu era a única menina preta, a única professora preta da unidade. Onde ali eram muitos preconceitos. Então, a menina preta, ela sempre tinha que ficar na barraca de pastel. Enquanto as demais poderiam subir no palco, poderiam fazer bingo, poderiam fazer abertura. E todas as festas eu sempre era selecionada para o pastel. E eu ia, com todo amor. Então, sempre que era, olha, fulano vai, ciclano vai para cá, e eu sempre ficava por última. E eu perguntava, e eu vou para onde? Pega a sua touca e o avental e vai para a barraca de pastel. Falei, vou pegar sim. Com quem que eu pego? Eu pego porque eu vim para trabalhar, né? Só que aquilo me doía. Sim. Aquilo me doía muito. Então, mais do que a exclusão, sim, a rejeição, era o racismo também. Exatamente, na pele, né? Sim. Então, todo mundo loirinha, todo mundo bonitinha, e eu falava, meu Deus, né, o que acontece? E ali na frente dos pais, na frente dos profissionais, eu sempre sorrindo, e sempre ali, sempre amei as crianças e amo as crianças, eu amo o que eu faço, e tratando todo mundo muito bem, sempre com um sorriso no rosto. E foram 6 anos de humilhação. 6 anos. Até que 2016, o Senhor ele me faz uma promessa. 2017, o Senhor ele renova essa promessa. 2018, o Senhor cumpre essa promessa. Qual era a promessa? A promessa era de me colocar em um cargo de destaque. E eu falava, Deus, mas eu não quero nada de ninguém. E o Senhor, ele me fez uma promessa, eu me lembro que ele usou uma missionária para falar comigo. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque o Senhor usou a vida dela para profetizar, para renovar as promessas, e me usou, e usou a vida dela também para profetizar, que iria cumprir essa promessa na minha vida. Em 3 anos diferentes, né? 2016, 2017 e 2018. E nesse dia, no dia 7 de novembro de 2018, o Senhor usa essa mulher e ela fala comigo. E ela fala, estou eu mudando todo o quadro.
E a roda começou a girar. E eu falei, meu Deus, não estou entendendo. E ali ela começou a entregar algo tão forte da parte do Senhor. E ali eu tomei posse. Quando foi no dia 8, aconteceu da forma na qual o Senhor usou aquela mulher para falar comigo. Aconteceu. E eu falei, Deus, e agora? Eu não sei nada, eu não sei o que eu faço. E me fizeram o convite, sem menos me conhecer, aonde eu jamais esperava. Isso é muito especial, né? Porque Muito. quando é de Deus, ainda que você não tenha se preparado para aquele lugar, ainda que você nunca tivesse nem sonhado com essa possibilidade, Ele derrama a graça dele, Ele capacita, Ele dá a Exatamente. direção, Ele dá as ferramentas, Ele coloca as pessoas, Ele dá a visão e Ele faz Tudo. acontecer, porque é tudo sobre Ele. Tudo. E aí, eu comecei a entender que as pessoas que tiveram na unidade por um pouco tempo, um período tão curto de 20 dias, de 15 dias, serviram para ser canal de bênção na minha vida, porque foi através da vida delas na qual o Senhor soprou meu nome. Dizendo que eu era uma boa professora, dizendo que eu cuidava muito bem das crianças, que eu tinha caráter, que eu tinha um bom relacionamento com os pais. E foi diante dessa pessoa que ficou ali por um pouco tempo e na qual o Senhor me usou de forma grandiosa para falar com ela também. E ela chegou ali dentro com um vazio tão grande, o Senhor colocou ela na minha vida. E ali eu pude ver, pela misericórdia do Senhor, a vida dessa mulher ser mudada. E o Senhor, Ele plantou a sementinha, e ali, através da vida dela, da mesma forma que o Senhor usou a minha vida para poder abençoar a vida dela, com as palavras falando do amor de Jesus, o Senhor usou a vida dela para poder me abençoar. E ali o meu nome foi soprado, e quando soprou o meu nome, e aí o Senhor falou, não diga que não, porque irei eu te capacitar. Uau! E Ele capacitou mesmo, porque você é Muito. maravilhosa no que você faz. Obrigada, É nítido o amor, o carinho que você tem com as crianças, Obrigada. o comprometimento, a sua desenvoltura, o quanto você tem domínio sobre aquilo que você está fazendo, o quanto o Senhor é na sua vida, Sim. né? E isso reflete através do desenvolvimento de cada um dos cotoquinhos que estão lá sendo Sim. atendidos por você. Eu tenho um que faz parte da minha vida, que passou lá pela sua Sim, escola, pelas suas sim. mãos, e através disso, Papai do Céu conectou os nossos propósitos, né? E que Ele revele os Exatamente. mistérios que Ele tem aí para as nossas vidas. Sim. Talvez fosse exatamente esse, a gente sentar junto aqui numa mesa Sim. para falar do amor dele e Falo, do que Ele vem Jesus é fazendo. lindo, Ele é perfeito. né? Jesus é lindo, Ele é perfeito, e eu louvo a Deus em todo momento, porque hoje eu estou lá, 8 anos na direção da escola, né? E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer. Mas, acima de tudo, eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele é. Perfeito. Por tudo aquilo que Ele é. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Sempre, Nós mudamos, sempre, as nossas mas Ele vontades não. mudam, mas Ele Ele não, Ele permanece o mesmo. permanece o mesmo, Ele permanece. E você falou algo muito poderoso. Eu tive recentemente uma oportunidade de voltar na Guarda-Mirim de Suzano. Eu fui guarda-mirim quando eu tinha 15 anos, né? Faz 20 anos isso, passou bastante tempo já. E eu tive a oportunidade de falar com jovens da Guarda-Mirim e foi algo muito especial. Porque eu voltei lá para falar sobre trajetória, né? Sobre o que aconteceu na minha vida nesses últimos anos, Sim. o que o Senhor tinha feito, né? E falar sobre comunicação. E enquanto eu falava com eles sobre isso também, eu fui lembrando de cada porta que me foi aberta, da mão do Senhor cuidando em cada uma das experiências profissionais que eu tive. E você falou algo que se conecta exatamente com o que eu vivi. Às vezes a gente espera reconhecimento de uma determinada pessoa, às vezes a gente acha que esse reconhecimento vai vir da nossa chefia. E não. Na verdade, é o nosso colega que está trabalhando do nosso lado, que está observando a forma como nós desenvolvemos as nossas tarefas. É o nosso colega que às vezes está num dia triste, você vai lá, oferece um abraço, ouve o que ele está passando, o aconselha de alguma maneira e o ajuda a sair daquela situação. Às vezes é aquela pessoa que precisa de um carinho. É uma palavra, é um encorajamento, às vezes é uma pessoa que precisa de ajuda porque está com muitas tarefas e às vezes não sabe falar não sabe delegar, tem medo de dizer alguma coisa e você vai lá
e contribui, abençoa a vida dela, desafoga o que ela está vivendo e ela não esquece disso. E todas as portas que foram se abrindo na minha vida, muitas vezes foram exatamente assim, por colegas, por pessoas que me viram trabalhando, por pessoas que viram o esforço, que viram a dedicação, o comprometimento, e assim foi com você também, porque o Senhor, Ele tá vendo tudo, né? Ele tá vendo o que muitas vezes a gente espera que algumas pessoas vejam e não estão vendo, mas o Senhor tá cuidando de cada detalhe, porque nada passa despercebido por Ele. E Ele usa quem quer, a hora que quer, e Ele nos mostra porque cada uma das portas foram abertas, porque que Ele usou cada uma das pessoas, e Ele nos ensina através disso. Assim como você derramou algo na vida dessa pessoa, um dia o Senhor também proporcionou que ela retribuísse todo o amor, tudo que você fez na vida dela, para que você fosse honrada e saísse daquele ciclo de humilhação, de desrespeito, de exclusão, de preconceito que você viveu. E através de toda a situação, Ele foi curando o seu coração e derramando algo novo, né? Sim, dessa forma. E eu falo, né, que Deus, Ele é tão maravilhoso que aquilo que, por muitas das vezes, poderia vir para a minha vida como forma de rancor, de ódio, e eu nunca consegui, pela misericórdia do Senhor, haver um ódio, haver sabe, uma chateação. Não, pelo contrário. E em todas as vezes eu orava e eu intercedia pela vida. E eu falava, Senhor, muda, trabalha naquele coração. Né? Trabalha naquele coração e a gente fala e a gente conversa com Deus, e Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer, né? Mas em tudo isso e com tudo isso, o Senhor, Ele nos mostra que só Ele é Deus, e Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer e a hora que Ele quer. E quando Ele quer agir, ninguém impede. Ninguém pode impedir. Ninguém. Muitos ainda se levantavam e diziam assim, eu não quero ouvir, eu não quero trabalhar com você. E eu me lembro que eu falei, foi o Senhor quem me colocou. E é só Ele quem me tira. E aí o Senhor foi mudando, foi trabalhando, e tira e coloca, e hoje eu tenho a minha equipe. Hoje eu pude montar a minha equipe. Eu tenho a minha equipe. E você entende que todo o processo que você passou no meio dessas humilhações e de todo esse sofrimento também foi uma forma de ser forjada para que quando você tivesse a sua equipe, você pudesse fazer algo diferente? Sim. Completamente diferente. Porque eu sempre disse que eu seria a diferença naquele lugar, porque o Senhor me colocou naquele lugar para ser diferença. Então, tudo aquilo que eu passei, eu jamais quis que a minha equipe passasse. Então, independente de cor, de raça, de religião, todas nós somos iguais. Nós estamos ali para trabalhar. Nós estamos ali como uma equipe. Uma equipe essa, eu falo que nós somos em 10 mulheres, né? Lá. Então, mulheres valentes e valorosas. Mulheres valentes e valorosas, na qual me respeitam, na qual oram todos os dias pela manhã juntamente comigo, na qual intercedemos juntas todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã. Intercedemos pela vida das crianças, e onde, dentro daquele lugar, vidas se renderam aos pés do Senhor. Uau, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Vida se render aos pés do Senhor. Sabe o que é pais aceitarem ao Senhor? Famílias ser restituídas. E é sobre isso. E alguém olhar para você e dizer para você, Deus é verdadeiramente na sua vida. Porque através da sua oração, hoje eu sirvo ao Senhor. Que especial. A gente planta a sementinha, dói, porque dói. Mas quando ela começa a germinar e vem e dá os seus frutos, é coisa linda demais. Então eu falo para o Senhor, e Deus é tão bom que ainda pena. Deixa a gente ver tudo isso, né? E eu falo, valeu a pena. E não existe outro Deus.
E se fosse necessário passar, eu passaria tudo de novo. Eu passaria. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer no livro de Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Ou seja, o meu plano era um, mas tudo aquilo na qual o Senhor ele tinha preparado era além daquilo que eu imaginava. Sempre Era além daquilo que eu imaginava. O Senhor ele preparou uma coisa, eu preparei uma coisa ao meu coração e o Senhor ele vem, ele fala: filha, você é digna de algo maior. Você é digna de algo melhor. E eu louvo a Deus por tudo isso. Eu louvo a Deus em todo momento. E eu entendo esse processo também porque o Senhor, ele me tirou diante daquele momento da sala, né? 2020, veio ali um diagnóstico de CA sobre a minha vida. Em 2020? Então, 2020, diante da perda da minha mãe, e veio o diagnóstico de CA na minha vida. Então, na tireoide. E aí eu procuro médico e fui descobrindo, né? Através da ginecologista, e aí fazendo exames aqui e ali, descobri. E aí, passando aqui em Mogi, e os médicos disseram que eram malignos. E eu falei, meu Deus, eu estava daquele jeito. Acabei de perder minha mãe. E aí, passando por tudo isso, descubro. E já 2019, né? Só que 2018 eu já estava sentindo algumas coisas. No início de 2018, eu falei, gente, tá tudo muito estranho. E aí, logo em seguida, eu já fui promovida em novembro, né? Esse processo que eu passei, que eu enfrentei, e esse testemunho na qual eu contei. E ali, quando vem esse diagnóstico, para mim, foi um baque para mim. Então, passamos por esse diagnóstico, eu passei por tudo isso, tal, e aí começo a correr atrás dos médicos. E ali eu pago uma consulta particular. Quando eu pago, então, uma consulta particular, o médico disse para mim assim, olha, você até consegue pagar o primeiro exame, o segundo exame, né? Vai ter que fazer químio, vai ter que fazer rádio, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, e você consegue pagar, só que eu não sei qual é a sua condição. Mas o que eu tenho para dizer para você é para que você corra. Quem é que está com você? Aí eu preciso falar com alguém que seja com você. Aí eu falei assim, eu só estou com o Senhor. E ele falou, pede para ele entrar. Eu falei, ele já está dentro. Ele já está aqui dentro. Aí ele olhou, ele falou assim, não. Ele falou, ele está aqui dentro. E aí ele disse para mim, você está falando de Deus? Eu falei, sim. Aí ele falou, eu achei que era o seu marido. Eu falei, não, meu marido está trabalhando, eu vim sozinha. É Jesus quem está comigo. E ele falando comigo e mandando eu correr, e eu olhando para ele, os olhos dele encheu de lágrimas. E ele disse para mim, você é muito nova, corre. E ali o Senhor, ele prepara uma pessoa, ele coloca a pessoa ali no meu caminho, e ali eu converso com a pessoa e explicando a situação para ela, e ali ela me ajuda, e o Senhor, ele sopra meu nome lá em São Paulo, no Hospital São Paulo. E quando o Senhor sopra o meu nome no Hospital São Paulo, eu sou chamada e de lá eu começo a fazer um tratamento. E eles falam, esquece tudo aquilo que foi lá atrás, vamos fazer o novo. E começo a fazer tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E ali realmente foi diagnosticada. E ali, quando eu passo por esse processo, ele fala para mim assim, olha, vamos fazer novamente biópsia, punção, vamos fazer tudo. Vamos fazer ali cintilografia, e eu fiz tudo novamente. E ali ele fala para mim assim, eu tenho uma notícia para te dar. Não é maligno, é benigno. Mas antes dele profetizar, dele falar isso para mim, eu diante de um culto, quando eu peguei o diagnóstico, era a festividade do círculo de oração. E eu na frente da festividade, e ali uma irmã, uma missionária, ela desce do altar e ela coloca as mãos. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. E ela coloca a mão diante do meu pescoço. E ela diz para mim, manda o meu Deus dizer para ti, mulher, sou eu, teu Deus, que confundo a medicina para mostrar que sou Deus na tua vida.
E ali Deus começa a mudar tudo. E aquele diagnóstico que era maligno se tornou benigno. E ali estou em tratamento ainda, em São Paulo. Todas as vezes que marcam para mim fazer cirurgia, todas as vezes que marcam para mim fazer alguma coisa, quando chega na hora, passa-se primeiro por um ultrassom e todas as vezes some tudo. O médico, então, olhando para mim e para uma outra diaconisa que foi me acompanhar, sempre eu vou com alguém para São Paulo, porque é longe, né? Eu saio 4 da manhã. E ele olha para mim e fala, nem a NASA consegue explicar o que acontece com você. Uma equipe com mais de 4 médicos, nem a NASA consegue explicar. Você é a única paciente que está conosco há mais de 3 anos. E quando chega na hora de fazer o procedimento, não encontra nada. E eu disse, Deus, Ele é fiel. E ele disse, já não era nem para você estar falando. Pelo tamanho dos nódulos. Então, são 2 nódulos grandes, bem grandes, e 12 cistos pequenos na minha garganta. Aonde o inimigo queria paralisar a voz de um adorador. Mas nada pode calar um adorador. Nada. Nada cala um adorador. E pela graça e misericórdia do Senhor, nenhum dia o Senhor tem permitido que eu fique sem voz. E aonde o Senhor tem mandado eu ir, eu tenho ido. Aonde o Senhor tem mandado eu pregar, eu tenho pregado. Aonde o Senhor tem mandado eu evangelizar, eu tenho evangelizado. Tem mandado orar no lar, eu tenho ido. E tudo aquilo na qual o Senhor manda eu fazer, eu faço. Porque é para Ele. Toda a honra e toda a glória. Uau! E o Senhor, Ele tem cuidado de mim em todo o tempo. Em todo o tempo, o Senhor, Ele tem cuidado. E em todo o tempo, Ele é fiel. E eu falo para o Senhor, Senhor, não solta das minhas mãos. E não deixe que somente eu segure, porque eu sou falha. E se eu segurar, possa ser que eu venha a soltar. Mas se o Senhor segurar nas minhas mãos, o Senhor não vai soltar. E é Ele quem tem segurado em minhas mãos. E você segue fazendo o tratamento, né? Sigo em tratamento. Confundindo os médicos. Confundindo os médicos. E falando do Senhor. Confundindo a medicina e falando que o Senhor é bom e que o diabo não presta. Exatamente. E que o Senhor continue fazendo, que Ele continue te usando poderosamente. Amém. No hospital, nas casas que você tem entrado, na igreja, aqui, onde você pisar. Que você continue Amém. Falando do que Ele tem feito, do que Ele ainda vai fazer, porque Ele ainda tem muito para fazer. E a gente sabe que Ele vai mesmo, né? Sim. E Dri, diante de tudo isso que você tem passado, qual é a palavra, qual é a passagem do Evangelho que mais queima no seu coração? Muitas, todas, né? Mas uma passagem que queima demais no meu coração é o livro de Marcos 5:25, onde fala da mulher do fluxo de sangue. Sim. É a passagem que queima demais, porque eu olho para uma mulher humilhada. Eu falo que ela foi humilhada. Uma mulher considerada impura aos olhos de toda a sociedade, na qual ela não podia se misturar, porque era considerada uma mulher impura. Pelos seus 12 anos de fluxo de sangue. Mulher essa que já tinha gastado tudo quanto tinha. Não tinha mais o que fazer, sem esperança, talvez. Né? Então, foram 12 anos, e eu vejo 12 anos não é 12 dias. Não é uma semana. São 12 anos de sofrimento. 12 anos é um marco muito grande na minha vida. Porque foram exatamente 12 anos e um processo de sofrimento na qual eu passei. 12 anos. E eu me identifico muito com essa mulher, porque ainda que em meio a tanto sangramento, ainda que em meio a tanta dor, ainda que em meio a tanta luta, ela teve a certeza e a convicção de que se ela somente tocasse, ela seria curada. Só que para ela poder tocar, ela teve que romper as barreiras.
Ela teve que romper aquela multidão. Então, ela rompeu. Ela não queria saber se a multidão iria apedrejá-la ou não, mas ela rompeu aquilo. Que fé. Ela rompeu. Ela precisou usar e colocar a sua fé em ação. Uhum. E eu digo que isso é um posicionamento. É um posicionamento e perseverança. Porque ela poderia ter se entregue, né? Eu vou me entregar e eu não quero mais. Mas ela decidiu viver. E ela decidiu ir atrás de quem realmente poderia ajudar. Porque ela já tinha feito tudo. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, ela poderia ter bebido, dançado, gastado, feito o que ela quisesse, né? Mas não. Ela encontra com Jesus, então. E ela vai atrás dele. E o interessante é que quando ela toca, aquela multidão, aquele monte de gente, estava ali do lado de Jesus. E perderam a oportunidade. Porque uma mulher tão frágil, ela chega de forma diferente e ela toca nas vestes. Ela não pegou nas mãos. Ela não pegou no corpo. Ela pegou nas vestes de Jesus. E o Senhor sentiu que ele foi tocado de forma diferente. E quando ele sente que foi tocado de forma diferente, ele pergunta aos discípulos: quem foi que me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos dizem que não, né? Como que pergunta? Mas quem foi que te tocou? Em meio a essa multidão. Olha quanta gente. A multidão tá te exprimindo, tá exprimindo você aqui como que, né? E ela simplesmente, ele fala: não, alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtudes. E ela toca. E a fé daquela mulher, ela muda a história dela, muda a vida dela. Muda. E o interessante, você sabe o que é? É que ela não chega querendo pegar na mão, no braço, não. É no joelho. Ela vem se arrastando. Ela vem se arrastando. Ou seja, não adianta chegar dizendo eu sou, eu posso. Não, nós não podemos nada. Nós não somos nada. Não somos nada, 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 nada. E ela chega no meio da humildade dela, no meio do desprezo, uma mulher desprezada. E ela tocou e foi curada. E quantos ali tinham saúde e estavam do lado de Jesus e não souberam tocar. E não souberam, porque eram curiosos. Eu falo que eram curiosos. Estavam ali para ver o que Jesus iria fazer. Mas que muitas das vezes as pessoas que estavam ali poderiam pedir algo para o Senhor. Estavam precisando de algo, mas esqueceu, porque estavam cuidando demais. Estavam cuidando demais do carnal e deixando o espiritual de lado. E aquela mulher, ela chega com o espiritual, ela toca, ela chega, quando o Senhor pergunta, ela fala para o Senhor que foi ela quem tocou. E a Bíblia nos diz que ela tocou temendo e tremendo. E ela fala com o Senhor, né? Tremendo, temendo, e ela fala com ele. E o Senhor, ele se agrada de um coração sincero. E ele restaura a identidade dela, chamando ela de filha. E ele chama ela de filha. E ainda cura, salva, liberta e restaura a vida daquela mulher de forma grandiosa. Então, ela que foi humilhada, ela que perdeu todos os recursos, sim, tudo que tinha, sim, que era considerada impura diante de toda uma sociedade, sim, teve a vida completamente renovada, restaurada, sim, libertada. Isso é lindo. E olha que especial, ele chamou ela de filha. Porque é assim que ele nos trata. Exatamente. Né? Então, isso me chama, essa passagem é uma passagem que todas nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos essa passagem, mas é uma passagem que fala no fundo da minha alma. E eu tenho uma certeza passagem que fala linda, com linda, muitas linda, pessoas linda. Também. E fala muito, né? Com todos nós. Então, eu falo que ela é de grande inspiração para mim, né? Porque muitas das vezes o coraçãozinho tá tão, né? Espremidinho. Mas daí você olha e fala, gente, e aquela mulher, como que ela tava? Olha como que ela tava e ela conseguiu, né? E eu falo pro Senhor, Senhor, deixa eu somente tocar. Eu preciso somente tocar. E o Senhor, Ele permite que toca. E daí, nós estamos caminhando para o final dessa mesa.
E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando por um processo de saúde nesse momento, para quem está enfrentando os desafios, perseguições, momentos de luta, para quem está vivendo a dor do luto, tudo isso que você viveu, que o Senhor cuidou com muito amor, com muito cuidado, com muita misericórdia na sua vida. O que você diria para cada uma dessas pessoas que estão passando por esse processo nesse momento? Sim. Eu diria para essas pessoas para que não venham desistir. Não desista dos planos, não desista dos seus sonhos, não desista de tudo aquilo na qual o Senhor tem preparado para a sua vida, porque ainda que muitos não acreditem em você, ainda que muitos não acreditem no seu potencial, existe um Deus no céu que Ele olha por mim e por você, e em todo tempo o Senhor, Ele diz: filha, aguenta só mais um pouquinho, porque sou eu, teu Deus, contigo, e vou te ajudar, estou contigo até o fim. Então não desista, porque da mesma forma na qual o Senhor, Ele tem honrado a minha vida, na qual o Senhor, Ele tem cuidado de mim e dos meus, o Senhor também está cuidando de você e dos teus que estão assistindo nesta noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Dri, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Que o Senhor continue te abençoando, Amém. te usando em cada um dos lugares que você pisar. Que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos, cada um dos anjinhos Amém. que você cuida na creche, cada um dos profissionais que tem a oportunidade de trabalhar e aprender com você todos os dias. E que, se for da vontade dele, Ele te cure o quanto antes de tudo que você tem vivido agora, para que você possa voltar aqui para testemunhar a cura dele. Em nome de Jesus, eu creio. Sobre a sua vida, porque eu creio que Ele pode, com uma única palavra, declarar isso. Então, que Ele te cure em nome de Jesus. Amém. Eu creio, em nome de Muito Jesus. obrigada, viu? Pela sua agradeço, participação. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem falou o seu coração, curta, comente, se inscreva no canal, envie para todos os amigos e familiares, pessoas que estão passando por processos que a medicina muitas vezes sentencia, pessoas que estão passando por processos de lutas, de perseguições, dificuldades, pessoas que passaram por perdas e estão no momento de dor nesse momento. Envie esse episódio para ela, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo poderoso no coração dessa pessoa, que o Espírito Santo vai se revelar através dessa mesa, através da vida da Adriane. Então, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração e que você possa conhecer esse amor dele que transcende, que transforma, que restaura a nossa identidade e, sobretudo, que vocês possam tocar no manto dele com fé e serem curados por ele, de tudo aquilo que vocês estão vivendo. Dri, você dá a honra da oração final? Sim. Vou pedir para você orar por tudo que nós vivemos, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de falar do que Ele tem feito e orar por cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para que o Senhor também se revele sobre a vida delas. Amém. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Senhor, eu louvo a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Senhor, eu te agradeço, Pai amado, neste momento, por cada vida, Senhor, que irá assistir, Senhor, que irá partilhar, Senhor, conosco deste momento. Eu te agradeço pela vida da Ná, eu te agradeço, Senhor, pela vida daqueles, ó Pai amado, que fazem esse programa, Senhor, esse podcast acontecer, vidas que edificam, porque eu sei, ó Pai amado, que o Senhor está tocando, que o Senhor está abençoando através de cada propósito, através de cada vida que vem aqui testemunhar, Senhor. Eu creio no seu agir e eu peço a Ti nesta noite, ó Deus amado, entra, Senhor, com a cura onde necessário for entrar, trabalha, Senhor, de forma grandiosa onde necessário for trabalhar e continua, ó Deus, direcionando, Pai amado, os seus filhos e as suas filhas da maneira na qual o Senhor quer conduzi-las, conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Conceda, Senhor, a graça, a paz e a essência, Senhor, do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.